Pronto, transmissão iniciada aqui no YouTube. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma correção de prova aqui com o tio Jobs. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os eventuais gabaritos, né, da prova de Missão Velha, tá? Eu acredito que a gente precisa conversar sobre esses gabaritos, precisa entender, porque com certeza deve ter uma quantidade aí grande de pessoas com dúvida, deve ter uma quantidade grande de pessoas aí ansiosas pelo gabarito, e aí pode acontecer, como eu sempre gosto de deixar claro, pode acontecer de haver divergências entre o gabarito que eu der aqui e o gabarito que a banca disponibilizar, beleza? Então pode ser que haja aí algum tipo de diferença, tudo bem? É importante que isso fique claro para você que está me assistindo, tá? Vamos lá. Pessoal, lembrando que cada nível teve provas iguais, tá? Então, deixa eu conferir aqui só meu áudio. Não, tá tudo ok no meu áudio, beleza, o áudio tá ok. Não há nenhum problema no meu áudio, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Pessoal, vamos aqui. Peraí. Vamos lá. O áudio tá sem nenhum problema, tá? Pessoal, vamos lá. O que eu ia dizer para vocês e acabei não levantando essa questão ainda, tá? Eu tô fazendo essa transmissão para dois lugares diferentes. Estou ao vivo aqui no YouTube, mas também estou no Google Meet, tá? E aí eu preciso deixar claro para vocês o seguinte: a gente teve neste concurso as mesmas questões de língua portuguesa nos níveis superior, médio e fundamental. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você fez a prova para enfermeiro, por exemplo, que é a prova que eu vou utilizar, porque era a prova das provas que eu recebi, ela foi a mais legível. Você, pedagogo, fez a mesma prova. Você, sei lá, dentista, fez a mesma prova. Você, médico, fez a mesma prova. Então eu tive as mesmas questões em todos os níveis. Então, nível médio, todos os cargos de nível médio tiveram a mesma prova, tá certo? Todos os cargos de nível fundamental tiveram a mesma prova. Então eu tinha um perfil de questões para o superior que foi aplicado a todos os cargos do superior, um perfil de questões para o médio, que foi aplicado para todos os cargos do médio, e um perfil de questões para o fundamental, que foi aplicado a todos os cargos do fundamental. Beleza? Que isso fique claro para todo mundo, tá? Pessoal que está aqui no Google Meet, se vocês estiverem com problema de áudio, meus amores, o problema é aí, tá certo? O áudio aqui está tudo ok, tudo bem? Vamos lá, vamos para a prova. Essa é a prova que eu vou utilizar, como eu disse, ela foi a prova mais legível, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo o texto. Olha o texto. Trabalho no Brasil, alta recorde, menos carteira assinada. Vamos olhar a prova de pedagogo para eu mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Ó, prova de pedagogo, o texto era o mesmo. As questões, vamos lá, vamos olhar a primeira questão. Primeira questão tá aqui, ó. Era literalmente a mesma. Tô mostrando a prova de pedagogo, deixa eu mostrar agora a prova de enfermeiro. Vamos lá. Ó, vocês viram lá a questão, vocês estão vendo que a questão é literalmente a mesma. Eu estou mostrando isso para que fique claro para todos e todas que eu não tô querendo enganar vocês, tá? Foi literalmente a mesma prova para todos os cargos de nível superior e assim sucessivamente. Vamos aqui para o texto, porque querendo ou não a gente vai ter um momento em que ele vai ser necessário, tá? Vamos lá.
Trabalho no Brasil, alta recorde menos carteira assinada. Há muito tempo, a taxa de desempregados no Brasil não esteve tão baixa. O percentual chegou a 6,1 no trimestre encerrado em novembro de 2024, o menor da série histórica da pesquisa realizada pelo IBGE, a PNAD contínua, iniciada em 2012. Uma comparação com as taxas de desemprego mais antigas, apuradas pelo IBGE com outra metodologia, indica que desde o começo da década de 1990 ela não foi tão reduzida como agora, segundo um estudo publicado pelo FGV-IBRE. O número de brasileiros ocupados também está no patamar mais alto da série. São 103,9 milhões nessa situação, cerca de 21 milhões a mais do que em agosto de 2020, durante a pandemia, quando muitos foram forçados a deixar de lado suas atividades remuneradas. Os dados abrangem diferentes tipos de trabalho, incluindo com carteira assinada, sem carteira assinada, por conta própria, trabalhadores informais e trabalhadores domésticos. A taxa de desemprego é o percentual de indivíduos com mais de 14 anos que não estão trabalhando, mas disponíveis e tentando encontrar uma ocupação remunerada. O que está por detrás desse desempenho do mercado de trabalho brasileiro? E houve mudanças estruturais? Uma análise da evolução da taxa de desemprego, medida pela PNAD contínua desde 2012, coloca em perspectiva o momento do mercado de trabalho. A série registra 2 períodos em que a taxa de desemprego disparou. O primeiro começa no início de 2015 e dura 2 anos, quando o Brasil atravessava a recessão que marcou o final do governo Dilma Rousseff. No trimestre encerrado em março de 2017, a taxa chegou a 13,9%. O segundo momento da piora do desemprego coincide com a pandemia e os períodos de lockdown anteriores à vacinação, começando no início de 2020 e durando cerca de 1 ano. No trimestre encerrado em março de 2021, o desemprego bateu 14,9%. Depois começou a cair, atingiu 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 2022, último sob o governo Bolsonaro, e agora está no piso de 6,1%, mais baixo do que no período antes da pandemia. A comparação com séries históricas anteriores não é totalmente precisa, devido a mudanças de metodologia, mas um estudo publicado pelo FGV-IBRE aponta que a última vez que a taxa esteve em torno de 6% foi em 1991. Com o aumento do nível de emprego, cresceu também o rendimento médio do trabalhador. No trimestre encerrado em novembro de 2024, foi de R$ 3.285, próximo do recorde anterior do trimestre encerrado em julho de 2020, de 3.307, ajustado pela inflação. A alta do rendimento é um fenômeno esperado quando o mercado de trabalho está aquecido, pois os trabalhadores conseguem demandar melhores salários. Passamos por um momento bastante duro em termos de salário até a primeira metade de 2022, pois principalmente não havia reajuste. As empresas ainda estavam se ajustando após a pandemia e a inflação bastante alta, afirma Daniel Duque. Demorou, mas agora os trabalhadores estão em média no mesmo patamar de 5 anos atrás. Além da alta do rendimento médio, houve uma mudança na distribuição dos rendimentos entre a população, diz o pesquisador do IFGV-IBRE. Os que mais aumentaram proporcionalmente foram os das faixas mais baixas, o que reduziu um pouco a desigualdade de rendimentos. Uma política pública que explicaria em parte esse fenômeno é a expansão do Bolsa Família. Quando a transferência de renda aumenta, sobe também o chamado salário de reserva dos trabalhadores mais vulneráveis. Funciona assim: posso ir para o mercado de trabalho ou depender do meu salário de reserva, que é a renda do não trabalho para os vulneráveis. Se o salário de reserva aumenta, o salário no mercado de trabalho tem que aumentar também para bater o salário de reserva, diz Duque. Outra variável é a política de valorização do salário mínimo, que vincula os reajustes ao desempenho da economia e à variação da inflação, afirma Lucas Assis.
O salário mínimo, além de ser um balizador para o rendimento dos trabalhadores formais, é também um direcionador para as negociações salariais dos informais. Nesse período, também houve mudanças no perfil dos cidadãos ocupados no Brasil. Um fenômeno importante é a queda do percentual dos trabalhadores com carteira assinada e o aumento daqueles sem carteira assinada. Em meados de 2014, 44,4% dos ocupados tinham um emprego com carteira assinada no setor privado, no setor público ou como trabalhador doméstico. Outros 43,3% trabalhavam sem carteira assinada ou proteção estatutária no setor privado, no setor público, como trabalhador doméstico, por conta própria, ou como trabalhador familiar auxiliar. A partir desse momento, quando começaram a se agravar os problemas econômicos no final do governo Dilma, há uma queda consistente no percentual dos portadores de carteira assinada, que nunca recuperou completamente o patamar anterior. Uma exceção ocorreu em meados de 2020, durante os lockdowns da pandemia, quando a tendência se inverteu temporariamente. Nessa época, quem tinha um trabalho registrado apresentava mais chances de mantê-lo do que quem era informal ou trabalhava por conta própria. Desde o início de 2022, houve uma pequena alta dos empregos com carteira assinada, mas distante do nível da década anterior. No trimestre encerrado em setembro de 2024, 40,6% dos ocupados tinham carteira assinada, enquanto 47,5% trabalhavam sem carteira. A partir de 2022, vemos uma trajetória de estabilidade nos ocupados informais e uma trajetória de alta no emprego com carteira assinada. Mas, tendo em vista que já estamos num nível muito baixo de desemprego, é difícil imaginar que haverá uma continuidade da expansão de vagas com carteira assinada. Não vai chegar no nível de 2014, pelo menos em um momento próximo, afirma Duque. Ele afirma que alguns processos estruturais contribuíram para essa tendência, como a migração de trabalhadores que tinham carteira assinada para o status de pessoas jurídicas que prestam serviços, a chamada pejotização. Isso já aconteceu muito, agora é um cenário de não reversão, mas de arrefecimento. Entre os motivos para essa migração, um forte incentivo é a menor tributação, aponta Duque. Em geral, o emprego com carteira é mais tributado do que emprego por PJ. Claro que também tem mais flexibilidade, o que explica essa expansão é a menor carga tributária. Quanto à recente trajetória de ampliação dos trabalhadores com carteira assinada, a CIS avalia que também seja associada ao aquecimento da atividade econômica e à criação de vagas de melhor qualidade. O principal fator que tem levado à criação de empregos é a expansão da economia. O PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, deve crescer cerca de 3% em 2024, após 2,9% em 2023. Em 2025, o FMI estima que o país crescerá mais 3%. É um bom desempenho, considerando a conjuntura econômica mundial. No terceiro trimestre de 2024, o Brasil cresceu no mesmo patamar que a China, à frente da maioria das economias do G20. No período mais recente, são os serviços e a indústria que têm puxado esse avanço, enquanto o agronegócio está recuando. Mais cidadãos trabalhando com melhores rendimentos acaba revertendo em maior consumo das famílias, que por sua vez incentiva a economia e pode pressionar a inflação. A economia está num ritmo melhor do que no pré-pandemia. Antes estávamos crescendo em torno de 1,5%, bastante baixo e sem tanto efeito no mercado de trabalho. No pós-pandemia, começamos a crescer melhor, diz Duque, e o crescimento está mais espalhado. No pré-pandemia, eram muitos serviços e agricultura e agora vemos uma indústria mais forte. Ele lembra que tem havido aumento de gastos do governo, tanto no fim do governo Bolsonaro, principalmente por transferências de renda, como no governo Lula, que, além das transferências, tem feito alguns investimentos públicos. Isso também ajuda a gerar um cenário de demanda aquecida. Não à toa, a inflação começou a subir mais. Não que esteja fora de controle, mas passou da meta. Duque menciona ainda que algumas pesquisas mostram que a reforma trabalhista e outras alterações em normas
sobre o mercado de trabalho também teriam contribuído para o aumento do emprego, ao reduzir a taxa de desemprego natural, um patamar abaixo do qual mais emprego gera pressão inflacionária. Há estudos que estimam que essa taxa era em torno de 7,5% e 8% antes da pandemia e agora caiu para 6,5%. Então, o que eu tenho aqui já de cara na prova? Um texto extremamente longo, tá? Eu tive nessa prova um texto muito longo. Eu, assim, sendo bastante franco para vocês, a gente conseguia passar pela maioria esmagadora das questões. Se não conseguisse passar por todas, a gente conseguiria passar pela maioria esmagadora das questões sem a presença do texto, tá? A gente conseguiria com toda a tranquilidade do mundo. Primeira questão diz o seguinte: são 103,9 milhões nessa situação, cerca de 21 milhões a mais do que em agosto de 2020, durante a pandemia, quando muitos foram forçados a deixar de lado suas atividades remuneradas. A palavra destacada, que é esse quando, deve ser classificada como: pessoal, eu só posso marcar nessa questão, não existe qualquer outra possibilidade além do item A de aprovação, tá? Esse quando, ele funciona como advérbio de tempo, sendo aí o elemento central de uma oração subordinada adjetiva, tá? Ou adverbial, perdão. Se ele é o elemento central da oração, a oração vai ser uma oração subordinada adverbial. Então, para mim, gabarito da primeira questão, eu dou como item A, tá? Já na segunda questão, olha o que eu tenho. Assinale a alternativa que apresenta em destaque um acúmulo preposicional. Jobson, eu não sei, professor, eu não faço a menor ideia do que é um acúmulo preposicional. Um acúmulo preposicional, para aqueles que não se lembram, é quando eu faço a junção ou a colocação de duas preposições dentro do mesmo sintagma, certo? Junção ou colocação de duas preposições no mesmo sintagma. Tudo bem? Vamos lá. Preposições no mesmo sintagma. Beleza? Então, professor, onde é que eu teria aí, dentre os itens, onde é que eu teria essa junção de duas preposições? Gente, único cenário em que eu tenho duas preposições é o cenário previsto aí no item D de jeans, tá? Por detrás, eu tenho duas preposições acumuladas aqui, certo? Eu tenho a preposição por e eu tenho a preposição de, certo? Então, quando eu junto essas duas preposições dentro do mesmo sintagma, eu vou ter o quê? Eu vou ter por detrás. Beleza? Tudo bem? Então, aqui eu tenho esse acúmulo preposicional. Portanto, o gabarito da segunda questão, ao meu ver, pode ser marcado como item D de jeans, tá? Terceira questão, ela me diz aqui o seguinte: o salário mínimo, além de ser um balizador para o rendimento dos trabalhadores formais, é também um direcionador para as negociações salariais dos informais. O termo destacado pode ser substituído sem prejuízo semântico por. Então a banca, ela estava querendo de vocês, candidatos, uma relação de sinonímia, certo? Então eu queria aqui o termo que pudesse substituir, sem qualquer tipo de prejuízo, a palavra balizador. Aquilo que é um referencial é um balizador, beleza? Então, ao meu ver, o gabarito dessa terceira questão só pode ser visto por você e por mim como o item B de bucho, tá? Então, temos até agora: primeira questão, item A de aprovação. Segunda questão, item D de jeans. Terceira questão, item B de bucho, tá? É isso que temos aqui até o presente momento, tudo bem?
Já na quarta questão, olha só, no trecho, ele lembra que tem havido, ó, a banca, quando ela coloca esse tem havido bem aqui, ela está cobrando de você o conhecimento sobre tempo composto, né? Então aqui a gente diz que a banca estava cobrando, importante deixar isso claro, a banca estava cobrando um conteúdo chamado de tempo composto, né? Jobson, eu não me lembro o que que é. Eu não me lembro o que que é tempo composto, como é que isso funciona. Eu tenho ali, tá? Eu tenho ali dois verbos, o verbo ter ou o verbo haver, beleza? Então, esse verbo ter ou esse verbo haver precisam aparecer ali como verbo auxiliar, que eu estou colocando aqui para você, como VA, beleza? Tudo bem? Então, eu era obrigado a ter, eu obrigatoriamente tinha que ter ali esse verbo auxiliar como elemento inicial, tá? Então aqui, vamos prestar atenção. A banca vai me pedir o item correto, tá? Ao meu ver, eu não olho, não consigo olhar nenhuma outra possibilidade de gabarito além do item D de jeans. O verbo principal, verbo haver, lembra sempre, ó. O verbo principal é o segundo, tá? Então tá aqui o meu verbo principal. Ele é o meu segundo verbo. O primeiro a gente chama de verbo auxiliar, o segundo nós chamamos de verbo principal, meus amores. Então, vamos lá. O verbo principal, haver, quando usado na acepção, o que é a acepção, Jobson? Sentido, tá? De ocorrer ou existir, pode ser substituído por existir sem alterar a estrutura da locução verbal tem havido, mantendo a concordância verbal inalterada. Então, o que a banca está dizendo aqui para mim? Olha só, que eu podia trocar isso aqui, tem havido, por tem existido. Se eu trocar o verbo haver pelo verbo existir nesse cenário, eu não vou ter nenhum prejuízo, tá? Então isso é verdadeiro. O gabarito aqui, ao meu ver, não pode ser outro item que não o item D de jeans. É a única possibilidade que eu vejo de gabarito neste caso. Beleza? Tranquilo? Dito isso, vamos lá, vamos continuar. Mas, professor, a C também não está incorreta. Exato, a D é a única correta, ô Lucas. Exatamente, Lucas, a C está incorreta, ela não pode ser o gabarito. A banca me pediu o correto, ela não me pediu o incorreto, veja bem, tá? A banca não me pediu, Lucas, o incorreto, a banca me pediu o que era correto. Beleza? O uso de tem havido indica um processo que se prolonga no tempo, pois o pretérito perfeito composto, quando formado com ter, ele está afirmando que a C não está incorreta, não é uma pergunta. Não está errada? Peraí. Pretérito perfeito, ele não indica uma ação que se prolonga no tempo, tá? Gente, não usem, pessoal, não usem chat GPT para não usem chat GPT para corrigir uma prova de concurso, tá? Pelo amor de Deus, não usem chat GPT para corrigir uma prova de concurso. É por isso que a gente está com a sociedade do jeito que está. Porque a gente acha que o chat GPT ele traz ali uma verdade absoluta, tá? Não façam isso com vocês, não. O pretérito perfeito, ele não indica uma continuidade, tá? Pretérito perfeito não indica continuidade. Quem ainda pode indicar essa continuidade, senhoras e senhores, é o imperfeito. Chat GPT não estudou. Chat GPT faz uma análise de combinações, beleza? Essas combinações podem ser erradas.
Não use chat GPT para corrigir prova de concurso. É melhor não corrigir, esperar o gabarito da banca e conversar com o professor ao invés de usar chat GPT. Beleza? Tá aqui o motivo pelo qual o item C está incorreto, tá? Ele trocou aí apontando o pretérito perfeito. Pretérito perfeito aponta uma ação conclusa no passado, no momento imediatamente anterior à fala, tá? Muito cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado, tá? Eu tô falando, não é para fazer ninguém passar vergonha, não. É só mesmo para vocês não confiarem. O chat GPT, ele se alimenta de estímulos que o usuário dá. Se o seu estímulo for uma pergunta, ele vai responder para você o que você quer ouvir. Ele não vai responder para você a verdade muitas vezes. ChatGPT, ele precisa ser treinado, tá? É por isso que hoje existem múltiplas discussões acerca do uso do GPT. Gabarito dessa questão, quarta questão, item D de jeans, tá? Quinta questão. Não à toa, a inflação começou a subir mais. A expressão destacada desempenha um papel semântico relevante. Jobson, papel semântico, sentido, tá? Com base no uso e no significado dessa expressão, assinale a alternativa correta. Pessoal que está aqui comigo no Google Meet, gente, eu vou dizer de novo o que eu disse no começo. A prova é a mesma para todos os cargos de nível superior. Os cargos de nível médio têm uma outra prova que é igual para todos os cargos de nível médio. Os cargos de nível fundamental têm outra prova que é igual para todos os cargos de nível fundamental. Ficou claro? Tudo bem? Vamos lá. Se eu estou falando de papel semântico, eu estou falando do estabelecimento de uma relação de sentido, tá? O gabarito dessa questão, dessa quinta questão, ao meu ver, só pode ser o item B de bucho, tá? A estrutura, não à toa, introduz uma relação de causalidade implícita, sugerindo que há um motivo para a inflação ter subido. O que é causalidade, professor? Eu não sei. Causalidade é uma relação de causa. Beleza? Então é isso que eu tenho aqui. Eu tenho uma relação de causa no item B, certo? Os outros itens não poderiam corresponder ao gabarito, meus amores. Tudo bem? Pessoal aqui do Meet, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza? Tudo certo? Tranquilo? Falem comigo, pessoal do Meet. Pessoal do YouTube também, se tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, me sinalizem, não há nenhum problema. Vitória, pode digitar, por favor. O chat está disponível, Vitória. Vamos lá, gente. Questão de número 6. No trecho, quando a transferência de renda aumenta, sobe também o chamado salário de reserva dos trabalhadores mais vulneráveis. Eu tenho uma palavra em destaque aqui, que a pessoa que respondeu aqui para mim já deixou bem destacada. Vitória Benício, qual é? Essa prova é qual nível? Superior, Vitória. Essa prova é do nível superior, tá? A palavra destacada desempenha um papel essencial na construção do significado da oração. Considerando sua função gramatical, assinale a alternativa correta. Gente, aqui a banca, ela usou o termo função gramatical, tá? Ela tá usando esse termo função gramatical para dar um sinônimo do que seria função sintática. Beleza? Função sintática. É isso aqui que a banca está colocando. Ela está trazendo como função gramatical, que seria aí a função sintática. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Dito isso, o que eu quero, por favor, que você observe
nesse caso aqui, certo? Eu não tenho nenhuma outra possibilidade de gabarito que não seja o item A. A palavra mais tem valor adverbial, pois intensifica o grau do adjetivo vulneráveis, indicando que há diferentes níveis de vulnerabilidade, tá? Então, eu não vejo outra possibilidade de gabarito que não seja nessa questão o item A de aprovação, beleza? Lívia Pontes e Alexandra Regina me dando boa noite no YouTube. Boa noite, meus amores, sejam bem-vindas. Obrigado por estarem aqui. Vamos lá, então, questão de número 6. Gabarito, ao meu ver, item A, não tem outra possibilidade, tá? Questão de número 7. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. De novo, a banca está pedindo aqui o correto, tá? Em relação à expressão destacada em: a série registra 2 períodos em que a taxa de desemprego disparou. Ela colocou aqui sublinhado a expressão em que. É bom lembrarmos que esse em que ele é um pronome relativo, certo? Pronome relativo, beleza? Esse pronome relativo, ele poderia ser substituído por, vamos lá, a série registra 2 períodos nos quais, não seria a pessoa que me deu a prova aqui, ela até errou, tá? Não seria dos quais, seria nos quais, beleza? Aqui a gente trocaria por nos quais. Gente, eu vou ser bem franco, eu tô achando essa prova muito fácil, tá? Para uma prova de nível superior, os caras pegaram leve nessa prova, tá? De verdade. Eu tô assustado. Os caras, isso aqui não costuma, a Consupan ela não costuma ser assim não, tá? Eles realmente pegaram leve. Eles deixaram as expressões sublinhadas, eles não usaram negrito. Ó, tô estranhando a Consupan aqui, tá? Gabarito dessa questão seria, vamos lá, a expressão em que desempenha função de pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva, que especifica o antecedente períodos, indicando circunstância temporal. Espera aí, deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, não pode ser outro item não. Aqui só poderia ser o item B, tá? É sempre bom lembrar, né? Todas as vezes, pessoal, todas, não existe exceção, tá? Todas as vezes em que eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, certo? O que muda quando eu tenho esse pronome relativo, construindo esse tipo de oração, o que muda na realidade é algo simples. O que muda é só se a oração tiver sinais de pontuação, ela vai ser de ordem explicativa. Se ela não tiver sinais de pontuação, ela vai ser de ordem restritiva. É só isso que muda, tá? Então aqui, ao meu ver, gabarito dessa questão aqui é item B, 7ª questão B. 8ª questão. No trecho, isso já aconteceu muito. Agora é um cenário não de reversão, mas de arrefecimento. A palavra destacada é empregada com sentido específico. Perceba, a banca cobrou em vários momentos relações de sentido dentro dessa prova. Então foi uma prova bacana, tá? Quem fez essa prova se deu muito bem no sentido de não pegou uma prova de grande complexidade, tá? Não pegou, beleza? A palavra arrefecimento aqui, ela vai ser usada como sinônimo de desaceleração ou de enfraquecimento do processo mencionado, sem necessariamente implicar reversão total. Então,
ao meu ver, gabarito da questão de número 8, item C, de cachorro caramelo correndo com cabrito, tá? Não vejo aqui, eu não vejo outra possibilidade de gabarito. Tudo bem, não existe aqui para mim outro gabarito, tá? Questão de número 9. Outra variável é a política do salário mínimo, que vincula os reajustes ao desempenho da economia. O termo oracional destacado exerce função sintática de. Se eu estou falando de função sintática, eu estou falando de analisar os termos das orações e quais papéis eles executam dentro de uma oração. Se você perceber, se você seguiu um raciocínio simples, você notou aqui o seguinte, tá? Olha, adjunto, complemento, adjunto, tudo isso aqui ou é termo acessório ou é termo integrante. Então a banca ou ela cobrou de você termo acessório ou ela cobrou de você termo integrante. Qual é a primeira coisa que você faz para resolver uma questão como essa? Você procura o verbo, né? Achei o verbo, professor. Tem alguma coisa que eu posso fazer para resolver uma questão como essa? Usar a regra dos dedos. O primeiro dedo sempre é o sujeito. Então, vamos lá. Alguém vincula, alguém, primeiro dedo é o sujeito. Alguém vincula. Opa, vincular precisa de complemento? Sim. Vincula os reajustes, substantivo, ao preposição desempenho. Opa, então eu sei que esse verbo, se eu usei os 5 dedos, esse verbo é um verbo bitransitivo. Então, se o segundo complemento precisa de preposição, esse complemento vai ser o quê? Um objeto indireto, porque ele se liga ao verbo por meio da presença da preposição. Portanto, gabarito da 9ª questão, não vejo outra possibilidade senão item D de jeans, tá? 10ª questão, eu tenho o seguinte. No trecho, o segundo momento da piora do desemprego coincide com a pandemia e os períodos de lockdown anteriores à vacinação. Ocorre uso da crase, do acento indicativo de crase na expressão destacada, o item A de aprovação, tá? A crase ocorre porque o termo anteriores exige complemento introduzido pela preposição a e o substantivo vacinação está acompanhado do artigo feminino a. Então, o que eu tenho? Eu tenho palavra. Olha aqui a regra mais básica de crase, tá? Eu tenho palavra mais preposição, que é obrigatória para essa palavra. Eu tenho preposição, que é obrigatória para essa palavra. Aí eu tenho artigo, que é obrigatório para a palavra seguinte. A palavra seguinte vai ser o quê? Substantivo feminino. Como eu tenho a mais a, o que eu vou fazer? Juntar e usar uma crase. Beleza? Tudo bem? Então, por esse motivo, o gabarito da 10ª questão não pode ser nenhum outro item, exceto o item A, tá? Então, vamos aqui recapitular. Primeira questão de nível superior, A. Segunda questão de nível superior, D. Terceira questão de nível superior, B de bucho. Quarta questão de nível superior, D de jeans. Quinta questão de nível superior, B de bucho. Sexta questão de nível superior, A de aprovação. Sétima questão de nível superior, B de bucho. Oitava questão de nível superior, C de cachorro caramelo. Nona questão de nível superior, D de jeans. 10ª questão de nível superior, A de aprovação. O Adriano Félix está dizendo assim, olha a B da 10, professor. Vamos lá. O uso da crase em a vacinação é facultativo, pois a preposição a já estabelece uma relação de regência, sendo o artigo apenas uma opção estilística. Não, tá?
tá? O artigo aqui tá errado, porque o artigo ele não é uma opção estilística, beleza? O artigo aqui nesse caso, ele é um elemento sintático, o Adriano, beleza? Ele é um elemento sintático. Eu só poderia marcar nessa questão o item A de aprovação. Consegui tirar a tua dúvida, Adriano? Espero ter conseguido tirar a tua dúvida, Adriano. Espero ter conseguido deixar claro aí para você. Alguém tinha pedido para eu corrigir até a 20. Pessoal, eu não sou professor de informática, tá? Eu não tenho capacidade técnica, beleza? Eu não tenho, gente. Eu sou. Gente, a minha graduação aqui é português, é pedagogia. Não é informática, não, tá? Eu não tenho domínio técnico para conseguir responder a essas outras questões, beleza? Então eu não posso fazer mais do que eu tenho capacidade técnica para fazer. Tudo bem? Eu tenho aqui também a prova de vigia, tá? A prova de vigia e a prova. Peraí. Foi vigia. Vigia e. Calma aí. Não, aqui é pedagogo? É. Foi vigia e o que, meu Deus? Vigia e agente de trânsito, tá? A gente teve outras provas acontecendo hoje também. Eu vou ver se dá tempo de eu corrigir essas outras, tá? Agente de trânsito, vamos ver. Ó, aqui eu já preciso do texto. Eu não tenho como responder sem o texto, tá? Não existe essa possibilidade de resposta sem o texto, tá? Peraí. Só um minuto. Só um instante. Vamos lá. Pois o professor pode corrigir as 20 da específica de letras. Lucas, não, porque eu não tive acesso à prova, tá? Eu tive acesso à prova de pedagogia e só me mandaram literalmente a parte de português. Eu, inclusive, fiquei... Hã? Ué. Mas a específica eu não tive acesso, tá? Então, por isso que eu não tenho como corrigir, beleza? Vamos lá. Eu vou corrigir a prova de agente de trânsito aqui, tá? Eu acho que dá tempo. Qual o tempo de tela recomendado para... peraí, deixa eu ver o tamanho desse... tudo bem. Vamos lá. Solta uma água, peraí. Vamos aqui. Qual o tempo de tela recomendado para crianças? Apesar de existirem inúmeros estudos, pesquisas e recomendações, até hoje não há regras internacionais uniformes sobre o tempo de tela para crianças. Existem, porém, alguns princípios básicos que unem médicos, psicólogos e pesquisadores de dependência química e educadores de mídia. Esses princípios se orientam pelas necessidades das crianças em cada estágio de desenvolvimento e seguem o raciocínio de que é melhor adotar suspeita cientificamente fundamentada de que celulares e similares são prejudiciais do que se arrepender depois. Sem tela até os 3 anos. Essa é a regra básica na Alemanha. Durante essa fase da vida, as crianças não precisam do conteúdo das telas nem o entendem, diz a pediatra Ulrike Geiser, coautora das diretrizes alemãs de mídia para crianças. A Organização Mundial da Saúde é menos rigorosa e recomenda no máximo 1 hora de tela por dia para crianças a partir dos 2 anos, mas também afirma, menos é melhor. Os primeiros 2 anos de vida são o período em que a criança entra em contato com o ambiente que a cerca. Nessa fase, ela vai ampliando seu foco, passando da mãe para as outras pessoas, para o quarto em que está, diz Geiser. Aí ela percebe uma bola do outro lado do quarto e ela começa a engatinhar pelo quarto. Para que seja assim, é importante que a própria criança aprenda a direcionar e controlar sua atenção. As crianças também devem aprender desde cedo que pode demorar um pouco para que suas necessidades sejam atendidas. Que do choro até os pais trazerem a comida pode-se passar algum tempo. Que não se pode moldar o mundo ou fazê-lo sumir com um deslizar de dedo ou apertando um botão.
Esperar e aceitar as coisas são a base da vida, diz Geiser. As crianças percebem o mundo de forma diferente dos adultos, lembra a psicóloga infantil Julia Asbrand, da Universidade de Iena. Isso vale tanto para desenhos animados como para redes sociais. Crianças bem pequenas podem acreditar que tudo o que elas veem é real, explica Asbrand. É claro que elas podem se assustar ou ficar com medo. O pai ou a mãe devem estar atentos e perguntar ao filho: o que você acabou de ver? Quer me perguntar algo sobre isso? O que mais incomoda os especialistas é que o tempo de tela substitui a vida real. O tempo em que as crianças poderiam estar desenvolvendo suas habilidades motoras ou interagindo com outras pessoas e adquirindo experiências sociais. Pesquisas recentes mostram que, para cada minuto gasto diante de uma tela, as crianças ouvem 6 palavras a menos de seus pais. Ao longo dos anos, chega-se a um vocabulário perdido relativamente grande. Quanto mais tempo as crianças ficarem sozinhas diante de uma tela, piores serão suas futuras habilidades linguísticas. Se o tempo de tela for reduzido, a habilidade motora fina, a capacidade de atenção e o comportamento social melhoram. Antes de as crianças entrarem para a escola, elas precisam explorar o mundo, ter experiências sensoriais, aprender a se orientar num espaço e brincar com outras crianças. E isso várias horas por dia, diz Geiser. Com as brincadeiras, elas também aprendem que outras pessoas às vezes têm ideias diferentes, que é preciso negociar com elas, se impor ou ceder, que falhar é uma possibilidade. Esta fase também é importante para o desenvolvimento da imaginação. As crianças precisam aprender a explorar o seu entorno e a criarem seu próprio mundo. Quanto menos oportunidades elas tiverem de criar imagens próprias no cérebro, mais difícil será para elas desenvolver a imaginação. Por isso, o tempo máximo de tela indicado nessa fase é de 30 minutos. Entre os 6 e os 9 anos, as crianças começam a desenvolver a moral, diz Geiser. Queremos que a internet assuma isso? São características como a disciplina, empenho e conhecimento, e a questão se é possível confiar no próprio conhecimento ou naquilo que as redes sociais dizem. Na Alemanha, a recomendação é de no máximo 30 a 45 minutos diários no tempo livre, sem contar o uso de tablets na escola, por exemplo, e acompanhadas do pai ou da mãe. Mas é importante não ser dogmático. Claro que quanto menos tempo de tela, melhor. Mas uma boa parte da vida social nos dias de hoje acontece nas redes sociais, observa Asbrand. Se o seu filho não estiver no grupo de WhatsApp da turma da escola, especialmente na próxima fase da vida, ele estará excluído. Os especialistas também sabem, é uma ilusão querer manter as crianças longe dos celulares. Em vez disso, a questão passa a ser um uso mais saudável ou menos prejudicial das telas. Na Alemanha, os médicos recomendam um máximo de 45 a 60 minutos diário diante das telas para crianças de 9 a 12 anos durante seu tempo livre. Dos 12 ao 16, o máximo sobe para 1 hora ou 2. Entre 16 e 18 são cerca de 2 horas. Durante a pré-adolescência e a adolescência, é ainda mais importante os pais fazerem perguntas abertamente, demonstrarem interesse e deixar que os filhos lhes mostrem o que estão assistindo, diz Asbrand. Um dos maiores problemas é quando crianças fazem coisas secretamente e são vítimas de aliciamento online. As crianças às vezes não ousam conversar com os pais sobre isso porque sabem que não deveriam ter agido em segredo. Nós sabemos que é difícil impor limites de tempo que sugerimos, diz Geiser. Muito mais importante do que respeitar o tempo exato é o conteúdo. Ao que as crianças estão assistindo, a um jogo educativo para a escola, a Reels de guerra na Ucrânia, ou uma criança com um transtorno alimentar está passando muito tempo com influenciadores digitais fitness. E, sobretudo, como ele está se sentindo? Do ponto de vista da dependência, é especialmente importante que o consumo não se torne um hábito, diz Asbrand. Além disso, deve-se levar em conta que cada criança é diferente, cada mídia é diferente e cada conteúdo é diferente. Abrir mão das mídias digitais é irreal. Há coisas fantásticas na internet, comenta Geiser. Tablets podem ser uma ferramenta útil na escola, por exemplo, para aprender idiomas ou encontrar pessoas de interesses semelhantes. Na vida privada, as mídias sociais podem ajudar a manter contato, por exemplo, com os avós ou com os pais durante as viagens de negócios. E também podem ajudar a estabelecer conexões. Geiser conta que uma de suas pacientes troca ideias online com o explorador polar. Os pais devem evitar deixar seus filhos sozinhos frente às telas, devem conversar sobre o uso de mídias e saber
ao que seus filhos estão assistindo. Um bom relacionamento entre pais e filhos, liberdade e confiança são essenciais, assim como estar ciente dos potenciais riscos e do quão viciante a mídia digital pode ser. Os pais devem ficar realmente alarmados quando os filhos se isolarem, passarem a evitar outras atividades ou se mostrarem chateados sem motivo aparente. Também é possível usar as limitações de tempo oferecidas pelos próprios aparelhos ou criar regras claras a serem seguidas por todos, inclusive os pais. Por exemplo, todos os celulares deixam de ser usados às 20 horas. Texto longo, hein? O texto menciona que é melhor adotar a suspeita cientificamente fundamentada de que celulares e similares são prejudiciais do que se arrepender depois. Essa afirmação está relacionada ao princípio, vamos lá, certeza absoluta da ciência sobre os danos do uso de telas? Não. Dependência exclusiva das diretrizes da OMS? Não. Rejeição definitiva? Não. Gabarito dessa questão, item B de bucho, tá? Então, primeira questão, prova que eu estou usando aqui é a prova de agente de trânsito, tá? Cargo de nível médio, beleza? Então, aqui, tranquilo. Segunda questão. A fala da psicóloga Yulia Asbrand. Crianças bem pequenas podem acreditar que tudo que elas veem é real. Permite inferir. Professor, o que é inferir? Inferir é o mesmo que concluir. Beleza? O que a gente pode concluir? Vamos lá, o desenvolvimento cognitivo, item D de Jeans, tá? O desenvolvimento cognitivo ainda não permite separar claramente representações imagéticas da experiência concreta. Então aqui, correto, tá? Gabarito, item D de Jeans. Terceira, no trecho, que não se pode moldar o mundo ou fazê-lo sumir com um deslizar de dedo ou apertando um botão. O que eu tenho aqui de figura de linguagem? Eu tenho uma metáfora, beleza? Que aproxima o ato físico de manipular a tela com a ilusão de poder modificar a realidade, tá? Então, terceira questão, gabarito, item A, tá? Quarta questão, vamos lá. O texto aponta que quanto mais tempo as crianças ficarem sozinhas diante de uma tela, piores serão suas habilidades linguísticas. Esse raciocínio está fundamentado na ideia de que, vamos lá, uso de telas aumenta a concentração, mas reduz a criatividade. Mentira. Isso aqui não foi o que foi dito. B. As crianças precisam de estímulos exclusivamente auditivos. Mentira. D. O vocabulário se forma de modo independente do ambiente. Mentira. Gabarito aqui é item C de cachorro caramelo correndo com cabrito, tá? Não tenho outra possibilidade de interpretação. Quinta questão. Vamos lá. Assinale a alternativa que destaca corretamente um verbo no modo subjuntivo. Beleza? Professor, o que é o modo subjuntivo? Lembra que o modo subjuntivo é aquele modo em que eu tenho, tá? Dúvida, hipótese ou possibilidade. Beleza? Tranquilo. Então, o subjuntivo ele expressa dúvida, hipótese ou possibilidade. Tranquilo? Jobson, onde é que eu tenho dúvida, hipótese ou possibilidade? No item A de aprovação. Tranquilo? Aqui no item A, o tempo verbal que eu tenho aqui, esse verbo, ele está no futuro do subjuntivo. Beleza, aqui eu tenho o futuro do subjuntivo. É isso que eu tenho nesse caso aqui, tudo bem? Então, quinta questão é gabarito item A, tá? O B, indicativo, imperativo, tá? Subjuntivo eu só tenho aqui no item A. Sexta questão. No trecho, durante essa fase da vida, as crianças não precisam do conteúdo de telas nem o entendem. O termo destacado exerce função sintática de, vamos lá,
Quem entende, entende algo, né? Esse o, ele tem função de objeto direto, tá? O verbo entender, entender, ele é um verbo transitivo direto. Tudo bem? Então, por ele ser um verbo transitivo direto, ele recebe como complemento um objeto direto, tá? Ele não pode receber um objeto indireto. Então, gabarito da sexta questão, item C de cachorro caramelo correndo com cabrito. Oitava? Sétima? Ó, o doido. Sétima questão. Assinale a alternativa que classifica corretamente a transitividade do verbo em destaque no trecho. Os pais devem conversar sobre o uso de mídias e saber ao que seus filhos estão assistindo, tá? O verbo assistindo, eu preciso ter muito cuidado, tá? Eu preciso ter muito cuidado, beleza? Por quê? O verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, tá? Muito cuidado. O verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, ele é um verbo transitivo indireto, certo? Só que aí fica a dúvida, pelo menos para mim. Eu vou ser muito franco, tá? Eu tô resolvendo essa prova junto com vocês, aqui no Paybufo, ao vivo, mas para mim fica um questionamento. Transitividade do verbo em destaque no trecho, mas é no contexto em que ele foi utilizado ou é a transitividade prototípica dele? A transitividade que ele tem por natureza. Por quê? Os pais devem conversar sobre o uso de mídias e saber ao que seus filhos estão assistindo. Eu vou dizer que essa preposição ela aponta para mim o gabarito B, certo? Ela vai apontar para mim o gabarito B. O verbo assistir é obrigatório, né? Você pode pegar o dicionário de regência nominal do Luft e você vai ver que o verbo assistir, quando ele tem o sentido de ver ou presenciar, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Só que aí qual é o problema? Dentro do contexto, talvez aqui o candidato ele questionasse, poxa, mas não poderia ser intransitivo? Só não poderia ser intransitivo, se você candidato ficou com essa dúvida, por causa da marcação da preposição aqui, tá? A marcação dessa preposição, ela obrigaria o verbo a ser colocado como verbo transitivo indireto, tá? Isso aqui era obrigação, beleza? Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Gabarito da sétima, ao meu ver, item B. Se aparecer outro gabarito, eu vou achar bem estranho, mas... Oitava questão. Vamos lá. No trecho, é especialmente importante que... gente, sabia que ia haver uma questão dessa. Fosse no nível médio, fosse no nível superior. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Se ele é uma conjunção integrante, a oração não pode ser adjetiva. Ela vai ser subordinada substantiva. Se eu estou vendo aqui verbo de ligação mais predicativo do sujeito, a minha oração só pode ser subordinada substantiva subjetiva. Portanto, eu marco como item aqui, como gabarito, o item A de aprovação, tá? O único gabarito possível para a oitava questão é o item A. Nona, vamos aqui. Nós sabemos que é difícil. Nós sabemos isso. Isso aqui é conjunção integrante. Se isso aqui é conjunção integrante, então eu já sei que o outro vai ser o quê? Pronome relativo. Beleza? Então, se eu tenho nesta sequência conjunção integrante e pronome relativo, eu marco aqui nessa questão como gabarito o item D de jeans, tá? Não vejo aqui nenhuma outra possibilidade de gabarito. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Continuando, última questão dessa correção. Considere o trecho que foi retirado do texto.
Também é possível também é possível usar as limitações de tempo oferecidas pelos próprios aparelhos ou criar regras claras a serem seguidas por todos, inclusive os pais. Qual é o termo que substitui corretamente esse inclusive? Até mesmo, beleza? Então, gabarito dessa questão, item C, de cachorro caramelo correndo com cabrito. E assim, meus amores, eu me despeço de vocês nessa correção, tá? Ficou aqui registrada, ficaram, na verdade, registradas as correções das provas de nível superior e de nível médio. Tudo bem? Entendido? É isso. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, ó. Beijo no coração de vocês. Se cuidem, viu?